Pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso estudo do artigo 37 da Constituição Federal. Vamos chegar num ponto importantíssimo aí, que é o nosso inciso 11. O inciso 11 é o inciso que trata do teto de remuneração. E aí, pessoal, nós temos um teto, que é o chamado teto geral, que é o teto geral da administração pública como um todo, que é o subsídio dos ministros do STF. E nós temos um subteto, nós temos subtetos, tá? Em âmbito do município, o subteto é o do prefeito. Em âmbito estadual e Distrito Federal, eu preciso separar os poderes, tá? Então, em âmbito do poder executivo, o teto é do governador. No âmbito do poder legislativo, dos deputados estaduais. Em âmbito do poder judiciário, o vencimento, a remuneração, né, dos desembargadores. E esses desembargadores aqui, ó, são limitados a 90 inteiros e 25 centésimos do STF. E esse teto de desembargador se aplica aos procuradores, membros do MP e defensores públicos. Ok? Então, o que nós temos no artigo 37, no inciso 11? O teto de remuneração. Certo? Então, no Brasil, na administração pública brasileira, ninguém pode receber mais que um ministro do STF. Esse é o teto geral, tá? Então, teto geral, ministro do STF dá 30 e poucos mil, né? 36 mil, acho que dá, tá? Então, esse é o teto geral. Além disso, eu preciso observar subtetos. Em âmbito do município, ninguém pode receber mais que o prefeito. Existe exceção? Existe uma exceção dos procuradores municipais, mas é uma decisão judicial, tá? Em âmbito estadual, ninguém pode ganhar mais que o governador. Em âmbito do legislativo, ninguém mais que um deputado. Em âmbito do judiciário, ninguém mais que um desembargador. Ocorre que, em âmbito estadual, é possível alterar a Constituição e criar um teto único estadual, tá? A previsão do teto único estadual vai estar lá no parágrafo 12. Parágrafo 12 permite que tenhamos um teto único, que não se aplica aos deputados. O que acontece na prática no estado de Santa Catarina? Ninguém ganha mais que o governador no executivo? Não. Ninguém ganha mais que um desembargador. Então, por exemplo, eu posso ter um coronel da Polícia Militar ganhando mais que o governador do estado. Por quê? Porque não se aplica essa regra, e sim essa regra do parágrafo 12. Vamos fazer as leituras agora. Sim, pode falar. É para todo servidor público. É 30 e poucos mil, tá? 36 mil e pouco, né? Brasil todo, tá? Ninguém ganha mais em âmbito de toda a administração pública que o ministro do STF, tá? Subsídio ou remuneração, tanto faz. Nós vamos fazer a leitura agora, é qualquer situação, tá? O que não conta nesse cálculo, as verbas indenizatórias. Elas são extrateto, tá? Sim, é porque é o extrateto. Tá? O extrateto bloqueia, tá? Só para você saber. Isso, com os auxílios, o auxílio pode, tá? Nós vamos ler agora. Então, quero que vocês prestem atenção aí. Não se aplica aos deputados estaduais.
Vamos lá, vamos fazer as leituras agora para vocês verificarem. Olha o que diz o inciso 11. A remuneração e o subsídio, então, são os dois tipos de remuneração, ó. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargo, funções e empregos da administração direta, autarquia e fundacional, dos membros de poderes dos estados, da União, dos estados, Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo, dos demais agentes políticos e dos proventos de pensão ou outras espécies remuneratórias percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. Aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito, nos estados e Distrito Federal, o subsídio mensal do governador, no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais, no âmbito do Legislativo, e o subsídio do desembargador do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Então é grande aí a redação, mais fácil de estudar assim ou lendo ali, né? Então, ó, a remuneração, o teto de remuneração de todas as remunerações, onde é STM? Desculpa, não é STM, é STF, tá? STF. Tá? Ninguém pode receber mais, né, que, olha só, em âmbito federal, os ministros do STF. Em âmbito do município, prefeito. Em âmbito do estado, do executivo, governador, do legislativo, deputados estaduais, dos judiciários, os desembargadores do Tribunal de Justiça, do TJ. Tá? E esse valor do desembargador é limitado a 90,25% dos ministros do STF. O que significa isso? Eu aplico 90,25% do ministro do STF. Se lá dá 36, vai dar um pouquinho menos, vai dar 32, 33, tá? Fechou? Então esse é o teto. O que acontece? A Constituição Federal traz mais 2 parágrafos para explicar sobre teto. O primeiro deles é o parágrafo 12. E o segundo é o parágrafo 9º. Olha o que diz, vamos lá. Se aplica ou não se aplica o teto para a administração indireta? E aí, se aplica ou não se aplica? Tem que saber a regrinha. Só aplica quando receber recurso para pagamento de pessoal ou custeio em geral, né? Que já foi meu aluno, já decorou isso. O que significa isso? Só aplica quando tiver receber recursos para pagamento de pessoal ou para custeio em geral. Então, se uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, recebe recursos do orçamento para pagamento de pessoal ou custeio em geral, respeita teto. Se não recebe, não respeita teto, tá? Eu vou fazer a leitura primeiro, depois eu explico. Então, vamos lá para o parágrafo 9º. Pulem aí. Vamos lá para o parágrafo 9º. Marca aí o parágrafo 9º. Tá? O parágrafo 9º começa assim, ó. O disposto no inciso 11, que é o teto, né? Aplica-se às empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, vai se aplicar às empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que eu vou explicar mais adiante o que é, tá? Que receberem recursos da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, para pagamento de despesas com pessoal ou para custeio em geral. Então, se uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista receber recursos para pagamento de pessoal ou custeio, respeita teto. Se não recebe, não a respeita teto. Exemplo,
Na EPAGRE e na SIDASC, respeita teto, porque recebem recursos para pagamento de pessoal e custeio. A CASAN e a CELESC não recebem recursos para pagamento de pessoal e custeio. Então, eu posso ter um diretor da CELESC ganhando 50, 60, 70 mil por mês, sem maior problema. Ok? Por quê? Porque não participa do orçamento fiscal. Daí pode receber extra teto. Tá? Não se aplica teto, então, por exemplo, na CASAN e na CELESC. Inclusive, temos diretores aí que ganham 40 mil por mês. Tá? Beleza? Então, teto para administração indireta tem que ter um cuidado. Tá? Então, esse parágrafo 9 aí, guardem com carinho ele. Só respeita teto se for para pagamento de pessoal ou custeio em geral. E agora vamos para o parágrafo 12. Parágrafo 12 agora para complementar. Olha o que diz o parágrafo 12. Para fins... Oi? Empresa pública e sociedade de economia mista. Tá? Olha só. Parágrafo 12. Para fins do disposto no inciso 11, que é o teto, fica facultado aos estados e ao Distrito Federal fixar no seu âmbito, mediante uma alteração na Constituição ou na lei orgânica, como limite único do subsídio mensal do desembargador do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos do subsídio mensal dos ministros do STF, não se aplicando o disposto nesse parágrafo aos deputados estaduais e distritais e vereadores, ok? Então, o que nós estamos observando aqui, ó? Que é possível os estados alterarem a Constituição e terem um teto único, que é o nosso caso. Santa Catarina é assim. O Rio Grande do Sul é assim. Tá? Então, no nosso vizinho tem essas 3 divisões. No estado de Santa Catarina, teto único. Tá? Significa que, por exemplo, eu posso ter um delegado, um coronel, ganhando mais que o governador. Certo? Por quê? Porque o teto único é o do desembargador. Então, a maior remuneração do Estado é do desembargador do Estado. Beleza? Sim? Fechou, então. Tá? Então, sobre teto, seria isso. Então, vamos voltar à nossa leitura. Nós paramos lá no inciso 11. Tá? Lemos o inciso 11, que é gigante, e já fizemos aí as remissões no parágrafo 12 e no parágrafo 9. Tudo para falar sobre teto. Tá? Agora vamos continuar. Tem mais uma situação de teto lá no parágrafo 11. Tá? Olhem aí o parágrafo 11. Parágrafo 11, ele não é muito objeto de prova, mas vamos já fazer a remissão aqui, ó. Não serão computados para efeitos de limite de remuneração de que trata o inciso 11 as parcelas de caráter indenizatório. Então, ó, parcelas indenizatórias não respeitam teto. Exemplo aqui, né, o auxílio moradia. Ok? Então, vamos embora. Vamos voltar para o inciso 12. Inciso 12 é mais importante aqui para nós. Esse inciso aqui, pessoal, na verdade não é nem esse inciso. Daquilo que eu acho que vai cair na próxima prova, esse slide inteiro é o mais provável. Tá? Então, o inciso 12, 13, 14, 15 e 16 provavelmente estará na próxima prova de vocês. Tá? Então, vamos fazer a leitura deles, porque eles são importantíssimos para a nossa prova. Começando pelo 12. Então, eu quero aí, encham ele de asterisco. Tá? Pessoal, quando cai uma coisa na prova, eu encho de asterisco nisso. Tá? Então, faço a mesma coisa. Tá? Pegue a Constituição de vocês ali, ó. E marquem, enchem de asterisco aí, ó, tá? Aquilo que cai, vocês têm que estar marcado com asterisco, circulado, porque é o que vai cair, tá? Então, depois se errar isso aqui, eu avisei. Inciso 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. O que significa isso? Que se eu tenho cargos equivalentes nos 3 poderes, eu não posso ter um cargo do Legislativo, do Judiciário, ganhando mais do que um do Executivo.
Cargos equivalentes, exemplo, de técnico administrativo. Eles têm que estar mais ou menos equiparados. O que significa isso? Ó? O legislativo e o judiciário não ganham mais que o executivo. Tá? Então, quem é o filho pobre aqui? Ó? O filho pobre é o executivo. É o que tem mais despesa para pagar. Tá? Então, qual o grau de comparação? O final da frase tem que ter o executivo. Agora eu vou fazer a questão da FEPESE. Os vencimentos do poder judiciário e do poder executivo não poderão ser superiores ao do poder legislativo. Entenderam o que eles vão fazer? Só vão trocar ali, está errado. Tá? O grau de referência, o último da frase, é o executivo. Tá? Então, coloca uma caixinha ali em volta do executivo e lembre, filho pobre. Tá? Ninguém ganha mais filho pobre aí. Tá? Inciso 13 agora. Essa aqui também despenca em prova. É vedado, circula o vedado aí, com todas as cores mais bonitas que vocês tiverem. É vedado a vinculação e equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do pessoal. O que significa isso? Que é vedado vincular e é vedado equiparar. Então, eu não posso dizer o seguinte, um delegado ganha igual a um coronel. Isso é equiparação. Eu não posso dizer o seguinte, um agente da Polícia Civil ganha 90% de um delegado. Isso é vincular, não pode. Certo? Mas a Constituição trouxe uma vinculação, não trouxe? Aqui, ó. Isso aqui não é uma vinculação? Sim, é a única permitida, porque está no próprio texto constitucional. Fora isso aqui, vincular e equiparar não pode. Isso aqui é uma vinculação. Por quê? Porque se aumenta aqui, aumenta aqui. Entenderam? Isso é vincular. Tá? Isso é proibido na Constituição. Fora para o Poder Judiciário, né, que é um pouquinho diferente das coisas. Fora isso, não. Tá? Então, não pode vincular, não pode equiparar. Não posso dizer que um agente ganha igual um agente do DEAP. Um agente da Polícia Civil igual um agente do DEAP. Não posso fazer isso. Não posso equiparar, não posso, né, vincular ao salário mínimo, por exemplo. Um agente do DEAP vai ganhar 10 salários mínimos. Não posso fazer isso. Tá? Fechou? Próximo inciso agora, também despenca em prova. Acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para efeitos de concessões de acréscimos ulteriores. Circula a palavra ali, ó, ulteriores. E circulam não serão. Tá? Então, o que significa isso? Eu não posso dar uma gratificação agora e logo em seguida eu dar outra gratificação com fundamento muito parecido, tá? E isso vai ser um efeito cascata, um sobre o outro, tá? Não pode fazer isso, tá? Eu não posso dar acréscimos e depois dar outro acréscimo, principalmente com a mesma fundamentação. Tá? Seria muito fácil eu dar uma gratificação, depois eu incido outra e outra e outra, tá? Uma sobre a outra, não pode, tá? Beleza? Então, é vedados acréscimos percebidos, ó, que não serão acumulados nem computados para efeito de uma concessão anterior. Tá? Próximo inciso. Inciso 15. Os subsídios e os vencimentos dos servidores são irredutíveis. Eu não posso reduzir remuneração. Exceto, por exemplo, quando ultrapassa o teto. Tá? Então, tem aqui, ó, inciso 11 aqui, por exemplo, ó. Ultrapassou o teto, daí fica bloqueado o extrateto, aí não recebe aquilo que passa do teto, tá? Vamos agora para aquele que vai estar na prova de vocês, com certeza. Certo? Agora até vou fazer aqui outro esqueminha do nosso inciso 16 aqui. É permitido ou é vedado a acumulação de cargos públicos? Isso. Então, a regra é que é vedada a acumulação de cargos públicos. Ok? Essa é a regra. Há uma vedação de acumulação de cargos públicos. Mas existe exceção. Exceto quando? Exceto se houver compatibilidade de horário e
Então tem mais aqui um E, né? E, então soma aqui, ó. Soma as duas, tá? Tem que ser e ainda, ó. Então eu vou colocar um mais aqui para vocês lembrar, ó. Ainda tem que ser as seguintes situações, tá? 2 cargos de professor. Um cargo, tá? Um cargo de professor, mais um cargo técnico / científico, ou 2 cargos na área de saúde. Então, vejam bem, ó, tem que haver compatibilidade de horário. E ainda tem que ser naquelas seguintes hipóteses. Então, o que é possível? 2 de professor, um professor mais técnico, ou 2 na área de saúde, certo? Então, a regra é que é vedada a acumulação de cargos públicos. Mas se houver compatibilidade de horário e for nessas hipóteses aqui, aí é possível. Aí é possível o quê? Acumular. Fora isso, não. Certo? Beleza? E essa vedação se aplica ou não se aplica à administração indireta? O que vocês acham? Vai se aplicar à administração indireta? Também. Então, se aplica à administração indireta. Quando eu falo administração indireta, vocês têm que lembrar autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Tem que vir na hora, na cabeça, quando eu falo o que é administração indireta, tá? Então, vejam bem, ó, a vedação de acumulação se aplica à administração indireta. Então, o professor André, que é técnico do Estado, do Executivo, eu não posso ter um cargo, né, numa autarquia, numa empresa pública, na sociedade de economia mista, salvo o cargo de professor. O que é um cargo técnico ou científico, que fala aqui na Constituição? É qualquer cargo que não seja professor ou de saúde. Não é professor, não é de saúde, é técnico científico. Então, agente do DEAP, técnico científico. Tá? Qualquer cargo que não seja saúde ou professor, vai ser técnico científico. Então, é vedado só nessas hipóteses aqui. Vocês poderão ser o quê? Professores. Pessoal, nós estamos falando em cargos públicos. Se for professor da UNOESC, pode ser? Ou da UNO Chapecó? Isso aí não é público, é privado, tá? Eu estou falando, quando eu falo público, é da Universidade de Fronteira Sul, é da UDESC, é de uma escola estadual, de uma escola municipal, certo? Cargos públicos, beleza? É vedação de cargos públicos. Certo, pessoal? Aí a única questão que tu vai ter que cuidar é teu horário. Tu não pode ter no mesmo horário. Não é acumulação. Não é acumulação, mas existem carreiras que tem um percentual que tu pode só dar. Por exemplo, procuradores federais, se eu não me engano, pode dar até 20 horas aulas. Fora isso, não pode dar. Daí ele está indo contra a carreira dele, né, no caso. Uhum. É, porque vai o que acontece, a questão das compatibilidades de horário ali, né? O que pode acontecer, por exemplo, ele chegar mais cedo e compensar esse horário aí, tá? Não, tem que ter intervalo, né? Tem que ter intervalo e tal, tá? Por exemplo, o professor André está desde do 12:30 ali, né? Então, direto, tá? Então, vocês não fiquem reclamando aí, tá? O professor ainda tem que estar pensando, falando, né? Nem almocei, mal tomei café, tá? Então, assim, ó, moral elevada, né? Vamos lá. Olha só. Deus está vendo, né? Deus está vendo. Deus está vendo porque isso aí é por amor, né? Olha só. Inciso 16. Vedada acumulação, se aplica à administração indireta. Tem mais uma regrinha aqui. Tem mais uma regrinha que está lá no artigo 40, no parágrafo 6º. Vejam bem. E os proventos de inatividade? Deixa eu ver se eu tenho mais um inciso aqui também. Espera aí. Parágrafo 10 também. Vamos lá para o parágrafo 10. Vamos para o parágrafo 10.
Olha só, e os proventos de aposentadoria? Vou poder acumular? O que vocês acham? Tá? Não. Em regra também não, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a leitura do inciso 17, que eu não li, né? E aí nós vamos para o parágrafo 10. Então vamos lá. Inciso 16, é vedada a acumulação, exceto se houver compatibilidade, 2 professor, 1 professor mais técnico, ou 2 cargos empregos privativos de profissionais de saúde com profissão regulamentada. Exemplo, médico, fisioterapeuta, psicólogo, dentista, fisioterapeuta, veterinário, por aí, tá? Se eu esqueci algum, me avise. Ok, próximo. Inciso 17 agora, ó. A proibição de acumular se estende a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mistas e suas subsidiárias, sociedades controladas direta e indiretamente pelo poder público. Ou seja, se aplica à administração indireta como um todo. Quando eu falo indireta, autarquias, fundações, empresa pública, lembre de tudo, certo? Vamos agora para o parágrafo 10. O parágrafo 10 diz assim: é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria. Proventos de aposentadoria, ó, simultâneos. Opa, escrevi errado aqui. Simultâneos. Proventos, onde é que está? Proventos. Ó, proventos de aposentadoria simultâneos é vedado. Tá? Quando esses provimentos, ó, esses proventos de aposentadoria são decorrentes do artigo 40, do artigo 42 e do artigo 142 da Constituição Federal. O que significa isso, pessoal? São os chamados regimes próprios. Então, toda vez que a remuneração da aposentadoria vem de um regime próprio, é vedado acumular. Por quê? O que pode acontecer? Um estatutário vem do regime próprio ou vem do regime geral, a remuneração? Empregados públicos, de onde é que vem o provimento da aposentadoria? Do regime geral. Cargos comissionados, da onde vem a remuneração? Do regime geral. Agentes temporários, do regime geral. Então, quem é do regime próprio? Servidor. Aquela classificação que nós vimos. O servidor aqui, ó, vem do regime próprio. Então, aqui tem o servidor, mas não é qualquer servidor, é o servidor efetivo. O 42 é dos militares estaduais, então é polícia militar e bombeiros. E o 142 é das Forças Armadas. Esses casos aqui é vedado acumular provimentos de aposentadoria. Então eu não posso, por exemplo, ser um servidor técnico do Estado, me aposentar como técnico e agora querer outro cargo técnico. Não. Eu posso me aposentar e ter acumulado a mesma coisa que eu podia na atividade, que é um técnico mais um de professor. Então vocês, quando se aposentarem do DEAP, só vão poder ter outro cargo de professor. Não vão poder ter outro cargo técnico. Certo? Quem que pode acumular cargos, se for na área de saúde? Exemplo, um médico se aposentou e vai fazer outro cargo de médico. Beleza, aí pode. Ok? Então, ó, proventos de aposentadoria simultâneos é vedado. Salvo se podia acumular na atividade. Tá? Ressalvado, ó, ressalvado, se podia acumular quando estava na atividade. Certo? Então, se eu me aposentei num cargo técnico, vou poder acumular em outro cargo técnico? Não, a regra é a regra de cima aqui, ó. Essa regra sempre se aplica. Não é porque eu estou aposentado que eu não vou seguir a regra. Quem fica de fora aqui? Quem recebe pelo regime geral. Tá? Quem recebe pelo regime geral não se aplica. Tá? Além disso, quem fica de fora aqui, ó, então ressalvados, você podia acumular. Além disso aqui, ó, ressalvado,
mandato eletivo, e cargo comissionado. Então vamos lá. Governador do estado de Santa Catarina. Governador Moisés. Ele é tenente-coronel, se não me engano, dos bombeiros, né? Aposentado. Qual regime que ele é aposentado? Único. Regime único. Qual artigo? 42. Ele é aposentado pelo regime do artigo 42. Tá? Beleza. Se fosse um coronel das Forças Armadas, seria aposentado pelo 142. Não, escute aí, ó. Cuidado. Cuidado que essas regrinhas não podem misturar. Estou indo com cautela porque tem diferenças aí. Coronel Moisés, aposentado. Certo? É outra regra. Tá? Servidores efetivos em carreira, atuando, é outra regra do 38. Então, agora aposentado. Coronel Moisés, aposentado. Pode acumular um cargo efetivo? Não. Só se for de professor. Certo? Sim ou não? Sim. Agora, ele pode ter um cargo eletivo? Sim. Agora, ele tem o cargo eletivo dele ali tranquilamente. Então, nós temos o presidente da República, Bolsonaro. Ele tem uma aposentadoria como capitão do Exército, porque o militar com mais de 10 anos, ele se aposenta quando ele se elege. Ele tem uma aposentadoria de deputado e tem agora futuramente, de presidente da República. Ok? E vai cortar a nossa aí, né? Beleza. Olha só, brincadeiras à parte, cuidado aí. Ó, concentra aí. Pessoal, governador nosso aqui do estado, aposentado como tenente-coronel. Pode ter outro cargo efetivo? Só de professor. Agora ele não quis ir para a área de dar aula, ele quis ser um mandato eletivo. Pode? Pode. Vai acumular as duas? Vai. Vai aposentadoria mais o cargo de governador. Agora, os outros, por exemplo, tem um coronel ali, que é aposentado, que é secretário de segurança. Pode secretário de segurança depois de aposentado? Pode, cargo comissionado. Vai acumular os dois cargos? Sim, vai acumular. Então, onde eu botei ressalvado aqui, ó, é porque acumula. Então, o nosso governador e o secretário coronel aposentado, os dois estão acumulando cargo, porque a Constituição permite. Agora, o coronel, nosso governador, não pode fazer um concurso para procurador do Estado, por exemplo. Não pode, porque seria outro cargo técnico. Então, ele só pode cargo eletivo, comissionado ou professor. Entenderam? Essa regra é mais avançada. Essa regra a FEPESE ainda não abordou. Quem fez o concurso da polícia da Prefeitura de Chapecó, por exemplo, uma das questões da banca objetiva é justamente quem recebe pelo regime geral e quem recebe pelo regime próprio. Então tem que saber na ponta da língua. A FEPESE não é muito da questão de regimes previdenciários. Mas como está agora, possivelmente, uma reforma da Previdência, eu tenho que saber quem é pelo regime próprio, é só o servidor. Empregado público, cargo comissionado e agente temporário pelo regime geral da Previdência. Certo? Beleza? Não é a mesma coisa. Vamos lá então, voltando, é um assunto mais polêmico, né? Mas tem que ter cautela com ele. Tá? Então voltamos agora para o nosso inciso aqui, nós paramos no 17, vamos encerrar então esse bloco aqui para não ficar muito comprido.